Irmãos, a graça e a paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui diante de Deus e quero deixar uma pequena palavra aqui com os irmãos nessa noite. Não seria eu que deveria trazer a palavra, mas houve um imprevisto. Eu quero deixar aqui com os irmãos um pequeno trecho da Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 até o 34. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra de Deus, Marcos capítulo 5, versículo 25 até o 34. Está escrito: Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo o quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Meus queridos irmãos, é uma palavra muito conhecida. Há pouco tempo eu estive ministrando aqui na igreja essa palavra. Eu quero deixar ela novamente com os irmãos. E é muito importante isso que a gente vai falar nessa noite. Essa mulher, ela estava sofrendo terrivelmente. E o que ela mais desejava era paz. E é o que acontece com todos. Deseja paz, deseja segurança, né, no seu interior. Há muitos fatores na vida que podem nos roubar a paz. E um desses problemas é a enfermidade, a doença. É difícil mantermos a paz interior quando estamos sendo afligidos por doenças sérias nas nossas vidas. A nossa mente se enche de incerteza, de desespero. Eu fico imaginando aquela mulher sofrendo terrivelmente. O que ela pensava, o que estava acontecendo com ela, porque tudo que ela tinha, ela gastou com a medicina e só indo pior. E essa mulher, coitada, ela não tinha nenhuma paz. Nenhuma paz aquela mulher tinha. Durante 12 anos ela sofria terrivelmente desse mal. E, infelizmente, muitas pessoas... Essa mulher, no entanto, ela tinha recursos. Ela foi gastando os recursos. E outras pessoas que nem recursos têm. Mas ela gastou tudo que ela tinha e agora ela pensou: o que vai ser de mim agora? Durante 12 anos sofrendo. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro agora.
ela não tinha nem sequer um tostão. E ela estava decepcionada, frustrada. Ela estava sendo tentada ao desespero. Com certeza, isso estava acontecendo com aquela mulher. E parecia que ninguém ia poder ajudá-la. É isso que muitas vezes acontece. Como muitas pessoas hoje em dia que estão solitários, frustrados, inseguros. Essa mulher não era diferente. O sofrimento dela era terrível. Mas ela ouviu, aleluia, ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Então, apesar de estar naquela situação frustrada, mas ela ouviu e veio, e ela veio então ao Cristo, porque ela ouviu falar dele. Aquela mulher, voltando novamente, ela ouviu que Jesus havia feito muitas coisas, muitas curas em outras pessoas, e ela determinou buscar também a sua ajuda. Ela tentou buscar também a sua ajuda. Animou-se na fé e disse consigo mesma: se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, serei curada. É o que está escrito lá no capítulo 5, versículo 28 do texto que nós acabamos de ler aqui. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Importante que ela ouviu falar de Jesus. E ela então falou: basta eu tocar nas suas vestes, então eu vou ser curada. E ela então levantou dali e foi em direção a Jesus. Coitada daquela mulher. Quantos obstáculos aquela mulher não teve que enfrentar. Um era a sua fraqueza. Entre Jesus e ela estava uma grande multidão. E ela tinha que passar por aquela multidão para chegar até Jesus. Mas ela passou, porque ela creu. Se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Ela simplesmente levantou e tomou posse dessa bênção e foi em direção a Jesus, passou por entre aquela multidão para tocar nas suas vestes. É verdade que muitas pessoas estão cheias de problemas. E para eles chegar a Jesus, ele tem que vencer muitos obstáculos. E com essa mulher não foi diferente. Ela veio então a Cristo, tocou pela fé nas suas vestes e naquela hora a vida dele fluiu para dentro dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento a vida dele fluiu para dentro daquela mulher e imediatamente ela então foi o quê? Curada. Ela foi curada naquele momento. E assim acontece com todas as pessoas que estão determinadas a ir até Jesus. Essa mulher, ela simplesmente queria tocar nas vestes de Jesus. E isso ela conseguiu. E foi o suficiente para ela ser curada. Isso falando na situação física, curada fisicamente. Mas a salvação veio para ela também. Naquela hora, os discípulos, eles não podiam ajudar. E nem sabia da necessidade daquela mulher. Há várias ocasiões em que nenhum ser humano pode nos ajudar.
é o que estava acontecendo com aquela mulher. Nenhum ser humano pode nos ajudar. Somente Deus. Somente Deus pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Mas tem que fazer como essa mulher. Ela ouviu falar de Jesus e ela disse: eu vou tocar nas suas vestes. E foi o suficiente para ela receber a bênção. Ela sabia. Então, naquela hora, Cristo exigiu a confissão dela e disse: quem me tocou? Os próprios discípulos, naquela hora, achei interessante isso. Jesus sabia que alguém tinha tocado nele. Jesus queria a confissão pública dela, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 10. Os discípulos chegou a dizer: Senhor, mas a multidão está te apertando, e o Senhor diz: quem me tocou? É diferente. Aquela mulher tinha tocado em Jesus, foi pela fé. E Jesus viu muito bem isto. Os discípulos disseram: mas Senhor, a multidão está te apertando. Mas Jesus, então, naquela hora, chama de filha. Por quê? Jesus chamou aquela mulher de filha. Jesus chamou de membro da família. Aleluia. Membro da família de Deus, porque chamou filha. Aleluia. E ele disse: vá em paz. Daquela hora em diante, ela não só foi curada, mas ela conheceu a verdadeira paz. Ela levou consigo aquela certeza absoluta da sua cura e foi embora levando uma paz que muitos não têm. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa paz. Quando Jesus disse para ela: vá em paz, daquela hora em diante, foi tudo diferente na vida daquela mulher. Daquela em diante, ela conheceu a paz verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela paz que ela tanto queria chegou naquele dia. Aquela incerteza, aquela insegurança que ela tinha. Então, aquela hora, tudo mudou na vida dela. Foi uma coisa espetacular, maravilhosa. Então, aquelas dúvidas saíram do seu coração e da sua mente. Aquela mulher recebeu uma cura completa, física e espiritual. Aquela mulher, naquele dia, foi alcançada pela misericórdia de Deus. Então, foi a fé dela que curou totalmente. Eu acredito até que na hora que ela arrancou daquele lugar para ir em direção a Jesus, para tocar nas suas vestes, a virtude de Deus já saiu de Jesus e já passou para ela e a curou. Deus deseja que tudo seja perfeitamente curado no corpo, na alma e no espírito. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Ela foi embora levando a certeza da sua transformação. Que coisa maravilhosa. A sua cura, principalmente a paz e a certeza de pertencer à família de Cristo a partir daquele momento. E isso pode acontecer com você.
E isso pode acontecer com você se você vier a Cristo com fé. Esse milagre poderá acontecer com você na sua vida. Deus não abençoou simplesmente aquela mulher, Ele quer abençoar você também. É um exemplo de que as pessoas devem ir até Ele para receber a bênção. E ela recebeu. Você que ouviu essa porção da palavra de Deus nessa noite, pense na situação dessa mulher. Às vezes você se encontra em uma situação semelhante. Vá até Jesus. Ele está com os braços estendidos para te abençoar. Ele veio e morreu na cruz para te dar vida e vida abundante. Que você tenha essa vida abundante, tenha paz dentro do seu coração. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Eu quero fazer uma oração para você. E nesse momento que você acaba de ouvir a palavra de Deus, eu quero dizer para você que Jesus te ama e tem o melhor para você. Faça como essa mulher. Você está ouvindo falar de Jesus? Vá até Ele pela fé. Ele está com os braços estendidos para você. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, eu coloco essas pessoas que estão ouvindo a sua palavra, que ouviram a sua palavra, eu quero colocar todos eles diante do Senhor. Pedir ao Pai que o Senhor estenda do céu suas mãos de misericórdia. Assim como o Senhor estendeu suas mãos para abençoar essa mulher, ó Deus, que o Senhor curou essa mulher fisicamente e espiritualmente, que o Senhor possa tocar nesses corações que agora estão orando junto comigo. Que o Senhor derrama do céu o seu poder sobre as suas vidas. Que o Senhor opere o seu poder e que o Senhor tenha misericórdia. É o que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. E que Deus então te abençoe poderosamente.